Oi, amores. Faz tempo que a espiritualidade me pede pra começar a gravar com mais frequência. E, enfim, estamos aqui. Isso é água, tá, gente? Não usem plástico. Olha só. Faz algum tempo a espiritualidade vem pedindo para eu compartilhar um pouco sobre o significado das coisas que eu dou na vida. Ela disse para mim que o importante era eu compartilhar o significado que eu dou para as coisas. Que esse era a minha missão. Eu falo muito sobre o fato de o projeto que eu tenho, que é Ritualize-se, né? Esse projeto ele tem esse nome justamente por isso, assim. É um convite a gente se ritualizar mais, que eu acho que tem a ver com esse lance de significado, que quando a gente ritualiza, a gente torna aquilo sagrado, né? E quando a gente torna aquilo sagrado, a gente acaba tornando a vida sagrada, porque se a gente vai ritualizando todas as coisas, né? Se a gente vai ritualizando a nossa vida, né? Falar, tipo, de ritos de passagem, dar significado para as pequenas coisas, sabe? Ter um porquê de fazer as coisas, sei lá, tipo, por exemplo, eu falei aqui da água, né? Eu não gosto de tomar água no plástico porque libera várias coisas que não são muito legais, e eu gosto muito de reciclar porque é um tema que me toca muito, o quanto a gente produz resíduos e descarta de forma inconsciente no planeta. Então eu vou fazendo o que eu posso. Então, enfim, né, esse lance de ritualizar, que a espiritualidade me pediu para compartilhar os significados das coisas. E aí, eu pensei, eu tava aqui pensando hoje sobre muitas coisas. Não tava pensando em fazer vídeo. Eu sempre carrego a minha luz, né, de vídeo, e dessa vez eu não trouxe. Eu pensei, a espiritualidade é ótima, né? Tipo, eu sempre trago e eu acabo nunca sentando pra fazer. E aí hoje que eu não trouxe, eu sentei pra fazer. Aí botei uma luz de velas aqui pra me iluminar um pouquinho melhor. E ainda pedi, né, que clareasse a minha palavra pra falar o que importa e o que vocês precisam ouvir, que estão aí desse lado, de lá. Meus outros eus, meus fractais de mim mesma. Tô falando pra mim, gente. Ai, meu Deus. Tá. Aí eu pensei assim, tipo, do nada veio assim, veio assim a ideia sobre o Jesus, a imagem de Jesus, arco-íris que eu tenho no meu altar. Não tá aqui porque eu tô na sala de atendimento de Porto Alegre. Não é o meu altar de casa, né? É o altar do atendimento, então o Jesus não tá aqui. Mas por que eu pensei se eu botar uma foto do Jesus no Instagram, pode ser com Jesus arco-íris, né? Pode ser que algumas pessoas se sintam de alguma forma agredidas, né? Aí eu pensei que eu precisava explicar por que eu tenho Jesus arco-íris, porque é tão significativo. E aí eu me lembrei dessa história, né, que os guias tinham pedido pra eu falar sobre o significado que eu dou pras coisas, porque eu dou muito significado pras coisas. E eu acho que a vida é sobre isso. Enfim, eu já falei isso. Tô super nervosa aqui, super tímida.
Mas tô deixando fluir, tá, gente? Então, de boas. Me acolham. Por que eu tenho um Jesus arco-íris no meu altar? Jesus, né? Eu tinha, quando adolescente, assim, eu tinha uma rixa com Jesus, sabe? Eu era do tipo que lia muito sobre espiritualidade e me sentia muito ofendida com essa inquisição, de verdade, assim. Cheguei, tipo, a discutir com professora de ensino religioso. Eu era aluna número 1 do ensino religioso, mas eu era aluna que discutia com a professora, né? Porque que a igreja, como se a igreja é boazinha, como é que eles queimaram as pessoas tempos atrás, né? Tipo, agora estão querendo redimir, era o que eu falava pra ela, né? Eu lembro dessa discussão. E ela me disse, não, de uma certa forma é passar página, né? Bom, enfim, eu não quero falar sobre a Igreja Católica nesse momento. É só que a minha relação com Jesus, ela tinha, assim, por causa disso, porque eu sempre via ele na cruz, né? Até a minha mãe tinha uma imagem que não era na cruz, era bem linda. Ela tinha aquela imagem do tubo de luz da Fraternidade Branca, que tinha Jesus assim no meio. Eu acho que era Jesus. Porque era... não sei, eu acho que era Jesus. Será que São Germain? Talvez não, mas... Enfim. Eu tô fazendo ficar longo esse vídeo, né? Tá. Vamos resumir, se eu conseguir. Aí eu tinha essa relação com Jesus em função da Santa Inquisição, em função, né, da igreja. E aí pra mim Jesus era o símbolo da igreja, né? Eu tinha assim uma coisa, eu não conseguia muito bem, até que eu assisti, não sei se vocês já assistiram, aquela série Maria Madalena, que me mostrou que Jesus era contra a cultura, né? Ele era rebelde. Me identifiquei com ele. Ele falava de amor, né? Ele falava de igualdade, ele falava de libertação, ele meditava. Nossa, eu tinha uma imagem, não sei, eu nem sei, eu acho que eu nem tinha uma imagem, sabe? Não tinha parado pra pensar sobre isso, porque era só essa memória ancestral do mal, né, que eu tinha relacionado. Para mim, Jesus estava muito relacionado com a Igreja Católica, e daí não conseguia desvencilhar. Enfim, quando eu assisti essa série, eu chorei, fiz as pazes, assim, tipo, foi um amor incrível com Jesus, foi lindo. E aí ele ficou muito forte pra mim. Bom, vai ficar longo, porque eu vou entrar em outra história agora. E aí eu tenho uma história muito forte também com São Germain. Ele também tá no meu altar. E o São Germain se apresentou para mim desde criança, mas eu nunca olhava para ele também. Olha que interessante, eu não olhava nem para Jesus nem para São Germain. Se apresentava minha avó fazendo os decretos de São Germain. Minha mãe tinha essa imagem, né, do tubo de luz na parede, de frente para a cama dela. Depois, sei lá, 11 anos, 12 anos, um antigo mestre, né, meu mestre de florais, e depois foi que me apresentou as medicinas. Naquela, tipo, muito antes disso, eu me peixei com ele morava do lado da minha casa. Por um mês, eu me peixei com ele, perguntando sobre as terapias que ele oferecia lá, porque eu já era curiosa, né? Eu era bruxa. Quando eu era criança, eu dizia que tu ia ser quando crescer, ele dizia que ia ser bruxa.
E aí ele me deu um folheto de Saint Germain, eu tenho guardado até hoje, e eu não olhei. Tipo, eu olhei, né? Mas eu não olhei com o coração, não olhei de verdade, né? Eu só vi ali, naquele momento, não signifiquei. Eu acho que tá aí, sabe? Eu não trouxe significado para aquilo, eu simplesmente vi. E aí, depois de muito tempo, bom, teve toda a história, né? A minha mãe, ela teve câncer e ela ficou 4 anos lutando. Aí ela veio a partir, né? Passar para outro lado. E aí, gente, eu tô misturando um monte de história. Eu espero que vocês entendam, senão eu vou ter que fazer um monte de outros vídeos pra explicar esse vídeo. Tá feito o tema da série. Vídeos explicativos do outro vídeo. É a minha cara. Ah. Tá, olha só. Vamos ver onde é que eu tava. Tô constipada, tá, gente? O outono tá acabando, já tá chegando o inverno. Eu comecei o anti-ama só hoje, então ainda extrapolei nas coisas que eu não me fazem bem nessa última semana. Bom, nada a ver, né? O que eu tô falando? Isso aqui a gente vai cortar do vídeo. Onde é que eu tava, gente? Eu falei lá. Eu falei, tava falando de São Germano. E a terceira vez que a São Germano se apresentou, eu não tinha mais como, né? Eu tava fazendo umas meditações, isso depois de Macaca Véia já. Eu tava fazendo umas meditações para resgatar as memórias da minha mãe. Porque eu me dei conta que eu comecei logo depois que ela fez a passagem, eu pensei assim, no caminho que eu tinha 11 anos, eu fazia meus rituais de energização das pedras, dos cristais na rua, aos 4 elementos e não sei o que, sob a luz da lua e dançava pra lua, com 11 anos. Então eu pensei, se eu seguir nesse caminho assim, né, eu logo vou começar a ver espírito. E eu não quero ver espírito, porque se eu ver espírito, eu vou ver a minha mãe. E se eu ver a minha mãe, eu vou ficar com medo dela. E não faz sentido nenhum eu ter medo da minha mãe. Então eu não quero ter medo da minha mãe, não quero ver espírito. Aí eu comecei a dar um monte de decreto. Eu tenho corpo fechado, não vejo nada. Tipo, e era assim, tipo, o tempo todo, porque eu tinha medo. Eu via muita coisa. Tipo, eu não podia ficar no escuro, que eu ficava vendo coisa no escuro. Então, enfim, eu não queria ver espírito. E aí eu comecei a dar decreto. Então, quando eu fui adulta, né, e comecei a abrir umas caixas de Pandora e olhar para o feminino, né, olhar para todas as coisas do passado que tinham impactado na minha vida, né, uma das coisas foi a minha mãe. Eu me dei conta que eu não tinha memória. Tipo, eu tentava imaginar ela e ela não vinha. Tipo, vinha toda a cena, vinha todas as pessoas, mas ela, tipo, tinha desaparecido das minhas memórias. Aí eu cheguei à conclusão de que tinha sido em função de todo aquele trabalho que eu fiz, porque eu não queria ver ela, né? Eu não queria ver espírito porque eu não queria ver ela. Então eu fiquei repetindo por muitos anos aquilo e programei que eu não via ela, que eu não ia ver. E aí ela limpou das memórias. Foi muito louco isso. E aí eu comecei a pensei, né? Bom, vou ter que trazer essas memórias de volta. Como é que eu vou fazer? Pensei, vou pegar algumas coisas dela e vou começar a meditar com isso, né? Tipo, resgatar os lugares, começar a ir para essas memórias e ficar lá até ela aparecer, chamar por ela. Conversei com amigas dela, antigas também. Fiz umas coisas. Nada funcionou muito, assim, tipo, não foi nenhuma. Na verdade, nada funcionou. Tudo funcionou, mas não no tempo que eu achava que ia funcionar. Eu achava que ia ser uma coisa instantânea. Fiz esse monte de meditação e chegou um tempo que eu já meio que esqueci disso. Meses depois, eu tô num sonho, eu entro numa cena e tá a minha mãe brincando comigo ali num lugar. E eu entro na cena, eu comigo criança.
E eu entro na cena, e aí eu tava numa memória, né? Eu não tava no, tipo, eu queria resgatar a memória, então, né? Acessei a memória. Aí cheguei na cena, me apresentei pra ela. Ela não me conhecia, porque eu sou bem diferente do que eu era quando eu era criança, pequenininha. E aí eu contei pra ela o que aconteceu. E ela ficou surpresa, assim, puxa! Uma coisa meio sem a emoção que eu gostaria, no caso. Puxa, né, que coisa, sério, que pena, né, que isso aconteceu. E aí a gente sentou ali e começou a conversar, ela começou a perguntar, tipo, tu ainda gosta de tal coisa? E como que tu fez com tal coisa, sabe? Tipo, começou a me perguntar como que eu tinha resolvido a minha vida depois do acontecimento. E aí a gente ficou conversando, daqui a pouco tinha um colar, assim, do lado, tipo umas madrepérolas, assim, coisa mais linda, assim. E aí eu peguei aquele colar, assim, eu disse, nossa, que coisa mais linda! E ela disse, que lindo, né? Muito maravilhoso. Ela disse assim, sabe que foi tua própria mãe que me deu? E eu olhei pra ela assim, mas não é tu que é minha mãe? E ela, é verdade, né? Tipo, eu tinha esquecido que era esse papel que eu tava aqui agora. Aí eu, tá. Aí ela disse, não. Foi a Catarina, a mãe do Saint-Germain. Ok, acordei. E aí fiquei com aquilo, fui pesquisar, né? Saint-Germain tinha mãe, falar com minhas amigas que davam amiga dela, inclusive, que dava o curso dos mestres, né? Perguntar sobre a Jacinele Menezes, perguntar pra ela, né? Tipo, e aí ela me disse assim, não se sabe e tal, mas ela disse, mas os mestres, eles se dizem, e eles são nossos irmãos maiores. Então talvez seja falando sobre isso, né? Eu disse, fazia muito sentido. Eu não queria olhar para os meus irmãos maiores. O meu Kiro tá em Gêmeos na casa 4, gente. Não é por acaso essas coisas. Em quadratura com o meu meio do céu. E aí. Peraí, onde é que eu fui? Que eu fui lá na astrologia, agora tá voltando aqui. Peraí, que me perdi um pouco nesse caminho. Acordei. E aí fui pesquisar e tal, né? Isso eu já falei. E aí resolvi começar a olhar um pouquinho mais para o São Germano. E daí fui pesquisar sobre. Tinha um livro que era da minha avó, que estava na minha prateleira, que eu não tinha lido, que era o dos mestres. Fui pesquisar um pouco sobre os raios, né? Sobre as chamas e os decretos também. E aí começou a vir várias coisas, mas enfim. A história do Jesus. Aí eu cheguei, tá, peraí, vamos ver, ó, contei, eu tava falando do Jesus, a minha relação com ele, daí contei a minha relação com os seus irmãos mestres, né, e aí Jesus eu comecei a me conectar com o raio também, aí comecei a me conectar muito com Maria Madalena também, e aí sobre o casal sagrado, né, a sagrada unidade, né, do masculino e do feminino, comecei a ir pra esses lados. E aí Jesus começou a ficar bastante importante. Eu tenho. A Maria Madalena tá aqui, né? Maria Madalena não me acompanha. Jesus, ele é grande, né? Ele fica lá em casa. Mas aquele quartzo rosa que tá ali, ó, não sei se dá pra ver ali, na frente de São Francisco. Aquela ali é a Maria Madalena. E ela me acompanha. Ela se apresentou pra mim umas vezes já, assim, tipo, ah, muito amor, muito gostoso. E aí quando foi que ele se apresentou? Quando eu fiz a cura multidimensional, sim, porque eu trabalhei na Umbanda, né? Também isso é outra história para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. E no meu desenvolvimento na Umbanda, a minha preta velha é a frenteira, a preta velha, né? Não é minha. A preta velha é a frenteira. E ela que manda em todo mundo. Ela, tipo.
Ela é o cara. Ela não deixava nenhum dos guias falar os nomes deles, porque ela dizia que isso era muito ego. Ai, até hoje. Enfim. Ela regula as mensagens que chegam porque ela me conhece. Ai, como isso é engraçado. Tá, mas isso deve ser engraçado só pra mim, né? Não sei se. Vocês viram como eu tô insegura com esse vídeo? Porque, né, gente, isso é muita loucura eu estar gravando essas coisas assim, tipo, o significado que eu dou. Mas espiritualidade mandou. Eu já tô cansada de não fazer o que eles mandam. É, isso não é engraçado. Sabe aquele meme, não sei se eu tô rindo de nervosa de quê, né? Mas é de nervosa, certamente. Isso é comum, viu, gente? Às vezes vocês acham que eu tô feliz, eu tô nervosa. É... Aí tá. Aí quando eu fiz, daí tem toda essa história da preta velha, né? Que ela sempre disse que eu não estava sendo preparada para trabalhar na Umbanda, mas eu precisava passar por aquele aprendizado. E hoje eu entendo, né? Hoje o meu trabalho com o corpo é quase que uma incorporação, né? Incorporação do corpo. A própria Kundalini, né? Viver sem cabeça. Enfim, e muitas outras coisas. É... E aí, eu nunca sabia muito bem sobre a preta velha, sabe? E quando eu recebi a meditação da abertura do coração, vocês podem ver, tá disponível no canal do YouTube. É, sempre com a medicina do cacau também, olha só, é um monte de coisa que se mistura, né? Com a medicina do cacau junto, começou a ter essa senhora, a Ish Cacau, a Abuela Cacau. E aí ela começou a se transformar na preta velha. Na verdade, ela sempre foi, né? E aí, quando. Que é assim, tipo, é quem fica lá no meu coração, sabe? Quando eu vou acessar a cavidade do coração, né? A sala principal do coração. Eu não sei se vocês estão me entendendo, gente. Talvez isso tá ficando muito louco, mas enfim. Pra alguém deve servir. É, quando eu entro lá, tem aquela senhora que fica sentada ali bem no meio. E ela é tipo um fractal de mim, ela sou eu, meu superior, a preta velha. Quando eu fiz a cura multidimensional, numa das iniciações, ela se apresentou e aí era ela. E olha que interessante. Eu nem imaginava. E aí tava ela sentada, tinha Jesus de um lado e São Germán do outro. E aí, tipo, algumas pecinhas se encaixaram ali, eu entendi várias coisas, entendi também um pouco mais sobre ela, enfim, porque ela não falava muito. Aí, é, aí eles começaram a ficar muito forte, né, no meu, muito mais, assim, comecei a trabalhar cada vez mais com os decretos e com os raios. E aí, porque daí eu achei, tipo, eu ganhei o São Germán, ele tava no altar da minha avó. Quando a minha avó fez a passagem, o meu tio me entregou ele, né? Ela, muito sabiamente. É, e aí ele tava ali, e aí já tava a Maria Madalena, eu já tava trabalhando essa coisa do casal. E aí teve um dia que eu tava num círculo de dança circular, num encontro ali em Capão da Canoa com umas mulheres maravilhosas. E aí tinha assim, tipo, na vitrine da loja, um Jesus todo pintado no arco-íris, as 7 cores, só que era invertido dos 7 chácaras, sabe? Eu achei bem interessante isso, muito significativo. Tipo, vermelho, laranja, amarelo, tipo, de cima pra baixo, tipo, ao
contrário, que é maravilhoso. Porque daí eu dou outro significado para isso também, né? Aí, quando a gente falar de Tantra, eu conto sobre isso. E aí eu, tipo, me apaixonei por ele, né? Tipo, não tinha como ele não vir para ancorar o altar junto com a Maria Madalena. Enfim. Mas às vezes ele fica na casa de um amigo. Ele estava junto nesse dia e a artista que é a dona da loja, inclusive o nome da loja é Hippie Cristal, ela faz trabalho de tecido e estamparia, tie-dye e tal, maravilhoso. E numa pousada incrível também, que é o Recanto da Mata, né, Maquiné. Enfim, tô aqui, ó, fazendo merchan de todos os amigos e pessoas importantes. E todos, bom... Se eu vou fazer de todas as pessoas importantes, não vai dar vídeo o suficiente. Então, dessas pessoas que estão relacionadas com essa história, gente, não vão se achar menos importantes. Por favor, não leve pro pessoal. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Que olha, eu já não sei mais se eu vou ter coragem de postar esse vídeo, gente. Tá ficando já. Até de pijama eu tô. Pijama do Ganesha. E aí, então, é por isso que eu tenho arco-íris, o Jesus arco-íris. E aí tem também toda a história, né, que daí é outro significado que eu dou. Eu ia falar significação, mas acho que não existe essa palavra, né? O outro significado que eu dou tem a ver com nós nos reconhecermos avatares, né? Que Jesus voltou já, gente. Se vocês ainda não sabem, Jesus já voltou e está no coração de cada um de nós. Sim, nós somos e estamos aptos a ancorar a consciência crística hoje na Terra. E basta a gente acessar, basta a gente despertar. Se dá conta que somos usinas energéticas, né? Somos usinas de amor e a gente produz amor o tempo inteiro. Somos a usina mais perfeita que existe na Terra hoje. A gente faz alquimia da energia da Terra, do sagrado feminino, com a energia do grande sol central, sagrado masculino. E a gente gera amor com essa é a sagrada alquimia, né? E a gente produz amor no nosso coração o tempo todo. Vocês acreditam nisso, gente? A gente produz amor o tempo inteiro. A gente não precisa vampirizar ninguém. Bom, enfim. A gente produz amor o tempo inteiro. E a gente tem braços. E esses braços são as ferramentas do nosso coração. Ou seja, a gente pode fazer coisas com amor. É sobre isso! A gente passar pela vida e fazer coisas com amor, tornar tudo amor. E a gente tem a palavra também, né? A palavra também é uma ferramenta para trazer esse amor para o mundo. Enfim, todo o nosso corpo, né? Claro, mas manifestação, né? Se a gente for pensar, a gente tem aqui a forma, a gente tem aqui o planeta, tipo, o planetário, que é a manifestação da matéria. Com as nossas mãos que a gente faz. E enfim, somos esses avatares, somos esses seres crísticos que estamos na Terra. Essa é o retorno de Jesus. E quanto mais pessoas, seres humanos, puderem lembrar disso, mais rápido vai ser. Porque na verdade a gente vai lembrar todo mundo, entendeu? A gente não tem escolha. Mas
É, pode ser pelo amor, pode ser pela dor. Será que pode ser só pelo amor? Dizem que esses dias eu tava ouvindo aí um negócio, acho que foi o Jung que falou, que um despertar espiritual sem a noite escura da alma é um falso despertar espiritual. Será, gente? Será que precisa sofrer? Será que sofrimento não é opcional? Bom, né? Pelo menos a dor. Enfim, o sofrimento. Será? Gente! Acabei de ter uma epifania aqui. Gente, esse sofrimento não é opcional. Eu preciso rever muitos conceitos aqui. Mas isso não é para eu estar gravando. Enfim, o vídeo de hoje foi sobre um pouco esses significados que eu dou para as coisas. Eu prometo para vocês que eu vou gravar outros. Não sei quando, mas vai sair. Enquanto isso, divirtam-se com esse monte de vídeo que tem no YouTube, porque o que mais tem é vídeo no YouTube, né, gente? Não, tem. O que mais tem talvez seja grão de areia, estrelas no céu, grãos de areia na praia e folhas na Mata Atlântica, apesar de que tá diminuindo, né? Enfim, um beijo, gratidão por me escutarem até agora e até a próxima.